Cumprimento todos com a paz do Senhor, todos os meus amigos e irmãos em Cristo. Como prometido, estou aqui a fazer mais um vídeo. Eu sou o pastor Germano da igreja El Shaddai em Monte Abraão. Vou fazer mais um vídeo sobre o culto de quarta-feira. Nós estamos agora a estudar o livro de Gálatas. Então, como prometido, estou aqui a fazer mais um vídeo sobre o livro de Gálatas. Todas as quartas-feiras nós temos lá cultos, é um culto de ensino e pronto, neste momento estamos a estudar o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é uma carta escrita pelo nosso apóstolo Paulo e ele escreveu este livro para os irmãos que estavam na Galácia. É uma carta escrita para um grupo de igrejas na Ásia Menor, é onde fica atualmente a Turquia. Esta carta foi escrita por volta do ano 51, entre 51 e 53 depois de Cristo. O tema ou a palavra-chave deste livro nós podemos colocar ou pôr como a liberdade cristã. É a liberdade que nós temos em Cristo, né? A liberdade que nós temos em Cristo. O resumo desta carta, podemos dizer que é uma carta que foi escrita num momento complicado, né? Em que existiam os judaizantes, eram os judeus que acreditavam, né, ou ensinavam que eles acreditavam que a salvação, a promessa era só para eles, mas embora que havia os cristãos que foram também evangelizados também por Paulo, os gentios, né? Eles acreditavam que os gentios podiam também ser salvos ou receber a salvação, mas eles tinham que, além de respeitar a lei, o Torá, eles tinham também que ser circuncisados. Estes ensinamentos iam contra os ensinamentos de Paulo. Paulo ensinava que a salvação é pela graça, pela fé. Eles também tinham uma luta contra o apóstolo Paulo. Eles pensavam que Paulo era um apóstolo inferior a Pedro, a Tiago, e eles também estavam a insinuar que Paulo estava a ensinar uma doutrina mais fácil. E claro, Paulo começou com toda a força a defender a sua doutrina, o seu apostolado. Então esta carta, como também é verdade nas outras cartas também, mas nesta carta Paulo sente uma necessidade ainda maior de defender o seu apostolado, dizendo que o seu apostolado foi ordenado, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como nós podemos ver também em Atos 9, na sua conversão, quando ele caiu do cavalo, quando Jesus lhe apareceu naquela visão. Então Paulo, nesta epístola, ele defende o seu apostolado e mais uma vez também ele fala do que é o Evangelho. Não é o Evangelho não é de Paulo, o Evangelho é de Cristo. É isso que Paulo vai dizer, qual é o Evangelho que ele prega, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os principais personagens desta epístola, claro, é os Gálatas, né? Claro, Paulo também é uma personagem, é a personagem principal, é o escritor, né? Temos Cefas, ou Pedro, temos Tiago, João, Barnabé e Tito. Estes são os personagens principais desta epístola.
Nós podemos também dividir esta epístola em 4 partes, do capítulo 1 ao 2. Paulo defende e descreve seu chamado e sua doutrina. A segunda parte, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 21, Paulo confronta Pedro. Nós sabemos que houve uma confrontação entre Paulo e Pedro. Pedro não concordava muito, ou estava com dúvidas acerca da salvação dos gentios e da circuncisão. Houve assim um confronto. Paulo exortou Pedro sobre esta questão. O capítulo 3 e o 4 é uma discussão sobre fé e obras, né? E o capítulo 5 e o 6, Paulo explica ou aplica a graça, é a aplicação da graça. Então vamos ver então Gálatas. Claro que hoje não vamos estudar todo o livro de Gálatas, também na quarta-feira nós estudamos todo o livro de Gálatas, só vamos estudar os primeiros 2 capítulos, onde Paulo descreve o seu chamado, o seu apostolado e a sua doutrina, ou seja, o Evangelho. Então vamos ver aqui em Gálatas, vamos ver então como Paulo começa o livro de Gálatas, como ele começa a defender-se o seu apostolado. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Logo aqui no capítulo 1, no versículo 1, Paulo sente necessidade de dizer que é apóstolo. Nem sempre ele disse logo na saudação que era apóstolo. Podemos ver em 1 e 2 Tessalonicenses, onde ele não mencionou que era apóstolo. Mas aqui ele sente mesmo necessidade de se intitular como apóstolo. Hoje ele diz, não da parte dos homens, nem da parte de homem algum, mas por quem? Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Depois diz que ressuscitou dentre os mortos. É muito importante esta parte, que ressuscitou dentre os mortos. Porque nós sabemos que os outros apóstolos são todos discípulos que viveram perto de Jesus, mas Paulo foi chamado, né, por Jesus Cristo depois de Jesus ter ressuscitado, e foi aí que Jesus apareceu a Paulo e o chamou, e Paulo aqui menciona que ele é chamado pelo Cristo ressuscitado, né? Logo aqui ele começa a defender-se o seu apostolado, né? Podemos ver também no versículo 6 que diz, ele diz, maravilho-me, noutras versões diz admiro-me, né? Mas aqui na minha versão diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema.
É assim, Paulo aqui está a dizer que está admirado, está maravilhado, como que eles depressa passaram para outro evangelho. Como eu disse, eram os judaizantes, né? Os judeus que queriam judaizar, né? Não sei se esta palavra existe, queriam que os gentios, né? Aqueles que não eram judeus, tinham que se circuncisar, tinham que ter, no fundo, os mesmos costumes, né? Nós sabemos que os judeus ainda têm, né? Os costumes, por exemplo, de não comer carne de porco, têm os costumes mesmo judaicos, né? Mas os gentios não tinham estes costumes, né? Eles queriam, no fundo, obrigar estes gentios, para serem mesmo completamente salvos, tinham também que ter estes costumes, né? No fundo, estavam a ensinar um outro evangelho, embora que nós sabemos que não há outro evangelho, mas aqui disse tão depressa, porque pelos estudos, né? Paulo mais ou menos tinha passado mais ou menos 3 anos depois de ter evangelizado, né? Ter falado de Jesus a estes gentios. Eles, neste prazo de 3 anos, já estavam a ir para outro evangelho ou outra doutrina, né? Paulo aqui é muito forte a dizer, né? Que diz aqui no versículo 8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além de que vos tenho anunciado, seja anátema. Nós sabemos que esta palavra anátema, uma palavra também forte, né? Quer dizer maldito, quer dizer Paulo está a pedir, no fundo, uma condenação para aqueles que pregam outro evangelho, que seja condenado, que seja julgado, que seja maldito, né? Mesmo que esse anjo que vem pregar outro evangelho seja maldito, seja condenado. Fala aqui do anjo, e assim como vos dissemos, agora de novo vos digo, tenho dito: se algum de vos anunciar outro evangelho, além que já recebeste, seja anátema, né? E depois também, no versículo 10, né? Paulo fala de outra coisa. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, né? Paulo também era condenado, ou era, estavam a insinuar que Paulo estava a iludir, ou estava a ensinar um evangelho mais fácil, né? Estava a persuadi-los com o evangelho mais fácil, ou estava a agradar estes gentios com o evangelho mais simples. Mas Paulo está aqui a dizer, e no versículo 10, porque persuado eu agora homens ou a Deus, a dizer, por acaso eu quero agradar aos homens ou quero agradar a Deus? Depois diz, então se eu estou a agradar a homens, então eu não sou servo de Cristo, né? Ele está aqui a defender-se que ele quer e ele queria agradar a Deus ou a Cristo e não aos homens. É isso que Paulo está aqui a falar nesta primeira parte, na primeira defesa de Paulo, né? Primeira defesa de Paulo. E diz também isto continua, mas hoje se calhar só ficamos aqui por esta parte. Eu queria terminar só com dois versículos do capítulo 2, onde Paulo explica ou aplica mesmo esta primeira mensagem, né? Do que é a salvação, né? Depois vamos continuar na próxima semana.
Podemos ver em Gálatas 2, 19 e 20, que diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né? Aqui é mesmo um resumo do Evangelho. Né? Ele diz aqui, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Né? A lei realmente veio para nos mostrar o nosso pecado, veio para mostrar que nós mesmos não temos poder, não temos capacidade pelas obras ou pela lei de nós conseguirmos a salvação. Então Paulo considera-se morto. Então veja esta morte mesmo, a morte em Cristo, né? Mas só que a morte em Cristo é uma morte que depois, se eu estou morto com Cristo, também depois eu vou ressuscitar com Cristo, porque a morte me condena ou me mata, né? Eu devo considerar morto, né? Mas se eu estou em Cristo, eu vou vencer a lei, eu vou vencer a morte, né? Porque ele diz aqui que já está crucificado com Cristo, né? Crucificado com Cristo é morto. Jesus foi o único que conseguiu, porque ele era Deus, né? É o único que conseguiu vencer a morte, ou cumprir a lei, porque ele era Deus, né? Nós não temos capacidade de cumprir a lei, por isso nós sozinhos não conseguimos ressuscitar ou vencer, né? E depois, para quê? Para viver com Cristo, né? É por isso que ele diz aqui, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. A nossa vida na carne é uma vida não pelas obras, né? É uma vida pela fé, né? Não é pelas minhas obras, né? Agora não vamos andar por aí a pecar, não, vamos buscar fazer boas obras até cumprir a lei, mas sabendo que não é isso que vai me salvar. O que vai me salvar é a minha fé em Cristo Jesus, né? Da fé, sim, fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? Então é aí que nós conseguimos ter a salvação. É a fé em Jesus Cristo, aquele que me amou, né? Aquele que se entregou-se por mim. Então esta primeira parte, então, Paulo está a explicar o Evangelho, a salvação que há em Cristo, né? A salvação que há em Cristo. Então é isso, ele começa com esta parte, com a defesa da seu apostolado e aquilo que ele ensinava, de como nós podemos ter a salvação. Nós devemos dar graças a Deus a Paulo, porque se não fosse o apóstolo Paulo, talvez o cristianismo seria uma seita dentro do judaísmo, ou nós não conhecíamos a salvação, né? Graças a Deus que Deus chamou Paulo para que nós possamos ter a salvação e conhecer a salvação, né? Porque ele foi chamado mesmo para pregar aos gentios, e nós somos gentios, amém? Não sei se há aí algum judeu, mas nós somos gentios. Ficamos então por aqui. Espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa hoje. Continuamos então para a semana a estudar o livro de Gálatas. Então fiquem bem, fiquem com Deus.